Em 1982 foi criada uma empresa chamada Ultimate Play the Game, que lançava jogos para um console chamado ZX Spectrum, um clássico console que parecia com computador e que na realidade hoje em dia ninguém liga. Quando eu vejo esse tipo de console eu só lembro do The Angry Video Game Nerd fazendo um vídeo sem achar nenhum cabo e ficando puto por isso, porque ele não conseguia conectar o videogame. E isso mesmo, não foi o grande console. Então essa empresa teve que mudar um pouco seus rumos, já que não tinha mais saída a partir dali. A empresa ia apodrecer se não fizessem nada sobre isso. Pois então, apenas 3 anos depois de sua fundação, em 1975, é mudado o nome de essa porra estranha pra Rare, com todo um slogan de futuro. Mas mesmo desse jeito, ela ainda não era de grande significância. Eles produziam seus testes quietos, então a Nintendo viu potencial neles. Quando ela viu o potencial, eles tiveram um mar aberto para poder lançar jogos, e assim fizeram. Variados jogos de Nintendinho que hoje em dia são bem reconhecidos. Que é um exemplo, Battletoads. Conhecido por ser difícil, mas até hoje em dia lembrado, tanto que a Microsoft, que vai ser importante no futuro, decidiu trazer um remake recentemente. Que não é ruim, mas também não é bom. E vários outros títulos por aí lançados por Nintendinho, porém não muito reconhecidos nos dias de hoje. Eu nunca fui jogar jogos de Nintendinho, porque eu sempre achava muito entediante, por isso eu realmente não tenho muito uma opinião formada sobre esse console. O que eu posso dizer foi importante para a história da Rare, e sem os feitos dele, a gente não teria tido jogos tão marcantes. Porém, obviamente, a Rare não estava satisfeita em surpreender a Nintendo uma vez. Além de estar conseguindo certa independência com vários jogos que não eram necessariamente pro Nintendo, eles ainda tiveram a façanha de criar gráficos impressionantes pro Super Nintendo. O olho da Nintendo se abriu novamente, eles conseguiram mais apoio ainda, e então chega a sua época de ouro. Eles criam nada mais nada menos do que uma das maiores masterpieces, um dos jogos mais fodásticos desta época, Donkey Kong Country, que por curiosidade foi um dos únicos jogos de Super Nintendo que me manteve cativado até o fim. Em segundo lugar tá Star Fox, porém Star Fox também inovou nos gráficos. A diferença é que Donkey Kong era bonito, diferentemente de Star Fox que parecia um monte de nada, era uma bosta, mas era um jogo bem divertido. E Donkey Kong Country foi um acerto tão grande que primeiro popularizou a nova série da Nintendo, que tá ativa entre aspas até hoje, porque a Nintendo não faz um novo jogo do Donkey Kong faz anos, mas que mesmo assim foi tão influente, tanto por causa das músicas que você ouve até hoje em tudo qualquer lugar, não importa se eram 8-bit, 16 bits, eles conseguiam fazer algo que soa bem de um jeito atemporal. E a OST do jogo, Original Soundtrack, é um dos fatores que mais me cativa. E eu tô falando sério, até hoje é legalzinho de pegar e jogar um Donkey Kong Country. Aqueles gráficos estranhos, pré-renderizados, com às vezes uns polígonos que não dá pra entender muito bem, só que você não liga muito porque tá tudo pré-renderizado, bonitinho do jeito que você não consegue ver praticamente nada de erro. E junta isso com toda uma seleção de cores e uma junção de músicas que parecem atuais, cria um sentimento de nostalgia estranho, como um déjà vu, algo que parece ter sido jogado antes, só que essa é a primeira vez na vida que você está jogando o jogo. E com essa perfeição que o jogo teve mais 2 continuações e uma comunidade bem ativa, que mesmo depois da Rare continua forte. Enfim, mais Battletoads, mais jogos hit e a nova geração de console chega. O 3D tá por todo lado e todo mundo só quer fazer um jogo 3D e que se dane o 2D. Essa mudança brusca no estilo de gráfico popular pode ter ferrado bastante, porém deu uma oportunidade gigantesca para vários jogos incríveis aparecerem. Um exemplo, mesmo com a transição de 2D para 3D, uma empresa ainda decidiu fazer um jogo 2D. E eu tô me referindo a Castlevania Symphony of the Night, que é considerado um dos melhores da franquia, até hoje. Mas voltando ao assunto da Rare, não, ela não ficou de fora e na verdade foi a que mais se beneficiou de todo esse mercado. No Nintendo 64, a Rare lançou Conker's Bad Fur Day, um jogo muito bom, mesmo às vezes sendo meio quebrado e estranho, ele é muito bom e diverso em mecânicas, que dificilmente deixa entediado, e com um humor bem estranho, nota pirocadas /10. Mas não, o humor não era o suficiente, eles também revolucionaram nos First Person Shooters FPS. O jogo de tiro era o que mais tinha no catálogo. GoldenEye 007, considerado um dos melhores 007 até hoje, depois de 20 anos, o que não é um First Person Shooter, mas é querido pelos desenvolvedores Jet Force Gemini, e para completar, Perfect Dark. Os FPS da Rare no Nintendo 64 são muito bons, e eu joguei por
mim mesmo, é muito estranha a sensação que aquele controle limitado e criativo te dá. Todo o sistema de mira dos jogos, a movimentação do personagem, era tão diferente dos FPS atuais que chega a ser estranho jogar. E vale a pena porque é único, e ainda assim é um jogo completo e bom, mesmo com controles diferentes. Eu que tava um pouco cansado de FPS, gostei demais. E é uma ótima experiência para quem tá cansado dos FPS hoje em dia. Diferenciaram muito. E isso tá bom pros caras da Rare? Não, nem um pouco. Porque eles também acertaram demais nos jogos de plataforma 3D. Donkey Kong 64 foi lançado, muito conhecido por ter coletável pra mas mesmo sendo extremamente longo, ele ainda era bom. E ainda era bem divertido ser jogado. Agora, o ápice mesmo foi em Banjo-Kazooie, que é portado até hoje pros consoles e aparece em jogos como Smash Bros. Porque era incrível. Você controlava esse urso que tinha esse passarinho atrás para ajudar ele a se movimentar pelo mapa. E o jogo, ele tinha um humor muito bom, que não era pesado, nada. Era só um humor que era bom e qualquer um ria. Um feito que eu nunca tinha visto na minha vida. E que eu achava que ia ser completamente o contrário quando eu ia jogar o jogo. E ele tem personagens tão vivos, mecânicas variadas, quase todo level você descobre algo novo, mapas diferentes, é muito difícil você ver muitos inimigos reutilizados. Era só tão completo que não tinha o que eu reclamar. No máximo algumas confusões aqui e ali porque o jogo era denso demais. Mas tudo nesse jogo se encaixou perfeitamente, desde a direção artística até as suas mecânicas. Um coletatom com jogabilidade boa e personagens muito carismáticos. A franquia Banjo-Kazooie não durou pra sempre, mas quando durou ainda tinha o mínimo de decência. E aqui começa a decair. Nova geração, mais problemas na Nintendo, pouco suporte, a Rare teve que se vender. Ela foi leiloada entre a Activision, Microsoft e Nintendo de novo. Quem ganhou foi a Microsoft, que ofereceu um valor bem alto, 300 milhões, para comprar a Rare e assim ter essa empresa para produzir jogos para o Xbox. Lançaram um joguinho de fantasminha, reboot do Conker's Bad Fun Day só que censurado, jogo de pinhata que muita gente gosta, e estragaram a franquia do Banjo-Kazooie com o Nuts and Bolts. Então a Microsoft teve a brilhante ideia de usar a Rare como um rato de laboratório pro Kinect, e assim foi feito o Kinect Sports, e deu certo. Quem não lembra de um arcadezinho com esse jogo lá? E essa foi a última gota de esperança. Depois disso a gente ainda teve o Rare Replay, alguns outros projetos, porém ainda no Kinect foi lançado uma sequência pro Kinect Sports que era o Rivals. Foi uma merda e depois disso um monte de gente da Rare saiu. Então hoje em dia um dos títulos mais novos dessa empresa é Sea of Thieves, um jogo que eu quero experimentar jogar um dia, porém não foi o grande sucesso da empresa e nem um reboot para as vendas dela, mesmo eu conhecendo pessoas que gostam desse jogo. Enfim, bugs. Depois de toda essa maracutaia, várias pessoas que saíram da Rare decidiram começar a sua própria empresa, a Playtonic Games, que por curiosidade esse nome vem de Playtonic, platônico, amor platônico, e play, jogar, amor platônico, jogos. Dá pra entender a mensagem de um amor por jogos, e dá pra ver que eles amavam jogos porque explodiram na internet quando fizeram um Kickstarter e começaram o projeto Ukulele, que foi revelado o seu nome real, Yooka-Laylee. Uau, que ótimo trocadilho. O jogo era bom, só que era pra ser uma continuação espiritual de Banjo-Kazooie e não tava no nível. Até que, depois de um tempo, eles se reconciliaram com Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que foi muito melhor que o primeiro jogo, e esse sim poderia ser chamado de uma real continuação espiritual aos seus jogos do passado, e realmente foi aclamado pelas pessoas, surgindo uma esperança no que vem por aí nos jogos da Playtonic. Isso tudo já me deixa bem animado, porém não cansaram. Eles ainda criaram uma publicadora de jogos, uma publisher, que é a Playtonic Friends, que lançou jogos como Demon Turf, que muita gente gostou, BPM, que é um jogo muito interessante, onde você atira conforme o ritmo da música e o jogo coloca tudo no ritmo pra você, deixando satisfatório. Elsie, que parece um Metroid, é um shooter 2D, e um dos meus favoritos, Liugator Game, que é meio um jogo feito pra criança, só que ao mesmo tempo pra adultos, que é um jogo que fala sobre infância, sobre amadurecer, e é uma mensagem genérica, mas passada de um jeito tão bonito, que vale a experiência. O jogo, ele vicia, ele é curtinho, ele tem uma jogabilidade boa, mecânicas, diálogos geralmente bons, e é um ótimo passatempo, de verdade, vale a pena. Eu zerei esse jogo em poucos dias e não me arrependo nem um pouco. E a Playtonic dá essa oportunidade para as empresas mais pequenas, e também a oportunidade para os fãs presenciarem novos jogos dos mesmos criadores
tão bons do passado. Por esses e entre outros motivos que a Playtonic é uma das minhas empresas favoritas de jogos.